Preciso te falar agora sobre Quinteiro, meio atacante colombiano de 31 anos de idade que voltou à pauta dos clubes brasileiros depois de grande atuação nos jogos contra o Corinthians. Foi dele a marcação de 2 gols no jogo de volta na Argentina que colocou o Racing na final da Sul-Americana. Pois bem, o Quinteiro tem sido especulado principalmente em 2 clubes, no Vasco e no Grêmio. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Vasco para saber se o Quinteiro está perto, se tem negociação, e a pessoa assegurou que nunca foi discutido o nome dele internamente. O filho do magnata grego Miltiades Marinakis postou em suas redes sociais um relógio com fuso horário do Rio de Janeiro, né? Situação muito curiosa, já que existem rumores a respeito de um interesse, né, do grego, do Evangelos Marinakis, o pai do Miltiades Marinakis, na SAF do Vasco. Vale lembrar que a situação envolvendo o Evangelos no futebol mundial ela é muito boa dentro das perspectivas no qual vem aparecendo agora no ano de 2024. O Nottingham Forest hoje ocupa a 3ª colocação da Premier League, está na frente de Chelsea, Manchester United, Arsenal, entre outras grandes equipes da Primeira Liga, né, Premier League, lá na Inglaterra. E, claro, né, o que falar do Olympiacos, primeiro campeão grego europeu, né, a Conference League, vencida aí pelo Olympiacos. E claro, a gente falando também sobre o Rio Ave de Portugal, outra equipe também gerida, né, outra equipe da pasta do grego, sendo sanada todas as suas dívidas a curto prazo. E claro, uma perspectiva boa para o Rio Ave também nessa temporada que está por vir. E claro, o torcedor vascaíno se agita a partir do momento em que Miltiades Marinakis já segue o Vasco nas redes sociais e agora, né, no dia de hoje, coloca a foto do relógio com fuso horário do Rio de Janeiro. Enfim, vamos acompanhar todo o desdobramento desse assunto. O certo é, são muitos enigmas, né? São muitas informações. O filho do grego, Evangelos Marinakis, já está fazendo, né, aquela agitação na internet. Já mandou foto da camisa da Força Jovem, coloca lá aquele símbolozinho que todo mundo sabe que o torcedor vascaíno utiliza aquilo como se fosse a Cruz de Malta. Então ele tá ligado como que a gente utiliza aí os emojis, enfim. Situação cada vez mais, vamos colocar assim, né, suspeita diante de um cenário entre Vasco SAF e o magnata grego Evangelos Marinakis. Lembrando que não é o Evangelos que vem fazendo essas postagens, é o filho dele que também trabalha nas pastas dos clubes ali, é o Miltiades Marinakis, que está ali fazendo, né, todas essas postagens. E claro, para você depois, né, no futuro, não ficar falando assim, você vendeu a SAF do Vasco para o grego. Eu quero saber a sua opinião. Sai de cima do muro, vai lá nos comentários e coloca lá. Você é a favor da venda da Vasco SAF para o bilionário grego Evangelos Marinakis, que comanda o Nottingham Forest, o Olympiacos da Grécia e também o Rio Ave de Portugal? Vai lá nos comentários, porque agora a responsabilidade é sua. Coloca lá nos comentários a sua opinião a respeito dessa possível venda, né, que pode acontecer. Existe a grande possibilidade do Edu Gaspar, que saiu do Arsenal e está trabalhando na empresa de Evangelos Marinakis, diante da compra de uma SAF no Brasil e essa SAF ser o Vasco. E eu queria saber a sua opinião, se vai ser bem-vinda ou não. Vai lá, sai de cima do muro. Vamos parar com esse mimimi aí. Se você realmente quer, vai lá nos comentários e coloca lá a sua opinião. Se não quer também, corre lá. A opinião é individual. Ninguém tem opinião igual a de ninguém aqui não, beleza? Então vai lá para não perder a linha de raciocínio do torcedor vascaíno nesse cenário de Vasco SAF. Bom, treino no CT Moacir Barbosa embaixo de chuva e temos grandes novidades, hein? Outra bomba, né? Paulinho treinou normalmente sem limitações e pode ganhar minutos contra o Internacional. Paulinho Paula, tão esperado pelo torcedor vascaíno, que fez um 2023 brilhante, pode voltar a jogar com a camisa do Vasco ainda nessa temporada. A expectativa é que contra o Internacional o jogador esteja à disposição realmente do técnico Rafael Paiva, né? O jogador que viajou para o jogo contra o Fortaleza, mas não teve ali uma participação na partida. Dessa vez, o técnico Rafael Paiva poderá contar com alguma minutagem limitada do Paulinho Paula, um meia, um volante, um meia pela direita, enfim. Eu não sei como você caracteriza nesse time o Paulinho Paula. Na minha opinião, ele joga ali do lado do Puma Rodrigues. Ele joga naquela posição ali, podendo também ser um volante de transição, caso o Vasco esteja perdendo, entrando ali no lugar do segundo volante, que no caso é o Matheus Carvalho, ou Juan Esforza, ou Pablo Galdames, que atuou aí nas últimas partidas. Mas
a respeito desse retorno do Paulinho Paula traz muita esperança para o torcedor vascaíno, principalmente diante de um cenário, né, em que o Vasco tem muitas dificuldades nessa temporada. Então, Paulinho podendo voltar. E a boa notícia não é só com o Paulinho. Quem treinou normalmente, sem dores e sem nenhum incômodo, foi Dimitri Payet. O jogador ficou de fora da partida contra o Fortaleza, não viajou, alegando incômodo, né, na coxa esquerda, fez exames, não detectou nada e hoje, embaixo de muita chuva, treinou normalmente com bola e vai também estar à disposição do técnico Rafael Paiva para a próxima partida contra o Internacional, que voltou a treinar ontem, né? O Inter de Roger Machado treinou ontem, já se preparando para esse jogo. Observando também dentro desse treinamento, no CT Moacir Barbosa, a gente tem que destacar Felipe Coutinho. A mesma situação de Dimitri Payet. Treinou normalmente com bola, fez movimentações interessantes. É um jogador também que ainda falta entregar aquilo que a torcida mais espera, mas também deve estar à disposição do técnico Rafael Paiva diante do Internacional em São Januário. Então, Felipe Coutinho, Payet e Paulinho Paula treinando normalmente com bola, finalizações, enfim. Importante informação, né, torcedor? Porque faz falta, né? Faz falta. Esse elenco do Vasco é muito limitado. Claro que eu queria saber a sua opinião. Olha só, não é só o Paulinho que está retornando, né, para o elenco. A gente vai falar também sobre outros retornos. O Coritiba anunciou oficialmente, falou, olha só, não vamos ficar com alguns jogadores, tá? E um deles se chama Lucas Figueiredo, jogador revelado pelo Vasco, estava emprestado ali para o Coxa e volta do empréstimo, né? O Coxa não vai querer renovar com o jogador, não vai querer comprar o jogador em definitivo, enfim. O jogador retorna ao Gigante da Colina e o Vasco vai estudar o que vai fazer ainda com o atleta diante desse cenário de um retorno antecipado. Eu falo antecipado porque o Lucas Figueiredo tinha a opção, né, de compra ali no Coritiba, até mesmo um gatilho sobre um possível novo empréstimo, uma renovação. Mas o Coxa falou, não queremos Lucas Figueiredo. Vai retornar ao Vasco aí diante de um cenário de vários outros retornos, né? E a gente, claro, vai estar avaliando isso durante essa semana. Queria saber a sua opinião. O Figueiredo tem vaga nesse time? Será que o Vasco deveria realocá-lo, vendê-lo ou emprestá-lo, utilizá-lo como moeda de troca? Enfim, a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba parece que não deu certo, né? Então eu quero saber a sua opinião. Falar sobre a estratégia. O Vasco entrou na semana passada com uma petição pedindo a prorrogação da medida cautelar de suspensão, que impede, no momento, penhoras e bloqueios financeiros. Então, o Vasco, para manter o seu capital de giro, para ter o seu oxigênio financeiro, o Pedrinho optou por essa estratégia. Quero saber a sua opinião em que relação. Vamos fazer esse questionamento, né? Porque o Vasco, nesse momento, precisa melhorar a questão financeira. Muito importante. O objetivo é ganhar tempo para que o clube venha se organizar nas mediações com credores, feita pela Fundação Getúlio Vargas. Então, para não sofrer nenhuma penhora, nenhum risco de bloqueio financeiro, o Vasco apelou para essa medida, para esse tipo de estratégia. Deixa aqui a sua opinião, é muito importante. Saudações vascaínas, meus amigos ligados aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje, e com um giro de notícias do Gigante da Colina, com muitas informações interessantíssimas, já deixando os créditos aqui para o canal do Nicola, e também do Mário Coelho Vasco e do pessoal do BTB Esporte, tudo nota 10, aí na descrição os créditos aos canais no YouTube. Então vamos para o giro de notícias no vídeo aqui. E o Edmundo confirmou sim que o magnata grego abriu negociação com o Vasco. É isso mesmo, ele falou que, segundo informações do Edmundo, né, alguns representantes, algumas pessoas entraram em contato para saber mais sobre a situação da Vasco SAF. Lembrando que o filho do magnata, como foi falado no início do vídeo pelo Lineker, lá no Mário Coelho, que o magnata postou aquela foto, né, no seu Instagram, dizendo ali o fuso horário do Rio de Janeiro, né, dando a entender que estaria vindo para o Rio de Janeiro para conversar com o Vasco. É o que todos nós queremos, que o Vasco ande agora, daqui para frente, com alguém mais responsável do que foi a 777, para poder fazer com que o Vasco volte a ser a potência que sempre foi. Tem um gigante adormecido, né, rapaziada? Então vamos confiar que isso vá acontecer e o Vasco possa ser, sim, administrado por um cara que tem dinheiro
e pode fazer com que o Vasco volte a ser Vasco, brigando por grandes títulos e conquista, né, rapaziada? Lembrando que ele é dono do Olympiacos da Grécia, do Nottingham Forest e também do Rio Aves de Portugal. Então vamos acreditar que vai acontecer algo importante aí. Também Juan Quinteiro foi falado pelo Nicola, um excelente meio de campo, camisa 10, que chegaria para agregar, né? Acho que viria aí para o lugar talvez do Payet, né? Que provavelmente deve deixar o Vasco no ano que vem, mas é tudo somente especulação. Contamos aí também Zé Rafael, que está com fim de contrato lá no Palmeiras, Gabriel Menino, entre outros jogadores que podem sim pintar no Gigante da Colina. O Atlético Mineiro mesmo tem o Vargas, que pode chegar no Gigante, tem o Maurício Lemos, que pode voltar à pauta no Vasco, o zagueiro. Então, muitos jogadores ainda, também o Mariano, do Atlético, pode chegar no Gigante da Colina, além de Canóbio, entre outros. E também técnicos. Técnico também pode chegar no Gigante. Algum técnico aí renomado pode chegar, como Renato Gaúcho, o próprio Cuca e também Vojvoda pode chegar no Gigante. E aí, você gosta dessa ideia? Se gosta, deixa nos comentários que vai ser muito bom ter a sua opinião aqui. Valeu, rapaziada. Conto muito com a sua colaboração, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que soltarmos aqui no Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. Valeu, tamo junto. Valeu, fui.